Olá! Aqui resolveremos o problema de minimização que a gente tem z igual a 3x1 mais 2x1 mais x3 sujeito a... Aqui faltou um ponto. Sujeito a três restrições. A primeira restrição tem sinal menor ou igual, a segunda tem maior ou igual, a terceira tem menor ou igual. Nisso, a gente vai escrever a forma canônica do problema. Então, se a gente coloca lado a lado aqui, o que a gente vai ter? Da primeira restrição, a gente vai adicionar uma variável de folga, vai colocar o sinal de igual, porque a variável de folga é justamente tudo aquilo que falta para completar uma igualdade. Lembrando que, se a gente olhar para a primeira restrição, x1, x2, x3 devem juntos somar alguma coisa menor do que 28. F1 vai ser aquilo que faltar para 28 nessa soma. O mesmo raciocínio pode ser empregado na terceira restrição. A segunda, que é um pouquinho diferente, que tem essa restrição maior ou igual, por isso que nela a gente fala de excesso. Por que a gente tem essa variável de excesso? É justamente porque 2x1 mais x2 tem que ser maior do que 21. Então poderia, por exemplo, ser 31. Se fosse 31, a gente teria um excesso de 10. Como no simplex qualquer uma das variáveis só pode assumir valor positivo, então a gente não pode colocar o coeficiente na variável 1 positivo. Com isso, não tem como inicializar o problema no Tableau e uma variável artificial deve ser selecionada. Quando a gente seleciona essa variável artificial, ela tem que vir também para a função objetivo com o coeficiente que a penaliza. Então, se for um problema de minimização, a gente vai penalizar com o coeficiente m positivo. Se fosse um problema de maximização, colocaríamos um m negativo. Esse mesmo sinal tem que ser transportado depois para o Tableau. Aqui a gente já tem o Tableau construído, eu vou tirar os valores para a gente construir junto. Bom, vamos ver os coeficientes. Os coeficientes eles saem da função objetivo. A gente vai ter 3 para o x1, 2 para o x2, 1 para o x3, 0 para f1, para e1. O a1, por sua vez, tem o coeficiente mais m. O f2 tem o coeficiente nulo na função objetivo. B a gente não preenche, poderia colocar um tracinho. Bom, agora a gente vai preencher a primeira restrição. Né? Lembrando que aqui nas linhas do Tableau a gente tem a representação de cada uma das restrições do problema com os coeficientes dela na função objetivo. Né? F1 tem coeficiente 0, A1 tem coeficiente m, F2 tem coeficiente 0. São os mesmos coeficientes que a gente colocou aqui nessa primeira linha. E agora nós vamos colocar os coeficientes associados a cada uma das variáveis em cada restrição. Então, na primeira restrição, x1 tem coeficiente 1, x2 tem coeficiente 1, x3 tem coeficiente 1, f1 tem coeficiente 1 também, o resto é 0. Do lado direito vale 28. Na terceira restrição, x1 tem coeficiente 2, x2 tem coeficiente 1, x3 é 0, f1 é 0, e1 é menos 1, porque é excesso, a1 tem coeficiente 1, f2 é 0, lado direito 21. Na terceira restrição, x1 tem coeficiente 1, x2 é 0, x3 é menos 3, f1 é 0, e1, o excesso 1 é 0, a1 também é 0 e f2 tem coeficiente 1. O lado direito vale 49. Agora nós vamos calcular os ΔJ. Os ΔJ são usados para determinar a variável que entra. Então, o primeiro ΔJ vai ser aquele associado à variável x1. A gente vai fazer 3 menos 1 vezes 0, menos 2 vezes m, menos 1 vezes 0. Isso aqui vai dar 3 menos 2m. Para x2 a gente vai ter 2, menos 1 vezes 0, menos 1 vezes m, menos 0 vezes 0. Isso aqui vai dar 2 menos m.
Para a terceira variável, a gente vai ter 1 menos 1 vezes 0, menos 0 vezes m, menos 3 vezes 0. Vai dar 1. Para F1, a gente vai ter 0. E1, a gente vai ter 0 mais m. Para A1, a gente vai ter m menos 0 vezes 0, menos 1 vezes m, então vai zerar aqui. Para F2 a gente vai ter 0, menos 0, 0 mesmo. Bom, agora a gente vai decidir quem é a variável que entra. A variável que entra vai ser aquela, em um problema de minimização, né? Vai ser aquela que tem o maior valor negativo. O maior valor negativo aqui é x1. A gente vai marcar x1. x1 é a variável que entra. E agora a gente vai decidir qual é a variável que sai. Para isso, a gente vai usar a regra da menor razão positiva entre b e os valores da coluna da variável que entra. Então, a gente vai fazer 28 sobre 1, 21 sobre 2 e 49 sobre 1. Bom, aqui já dá para ver que o menor valor vai ser o valor de A1. Então, a gente vai marcar A1. Bom, o nosso pivô vai ser o número 2. Isso diz o seguinte: a variável x1 está entrando, a variável A1 está saindo para dar lugar para x1. Se fosse um problema de maximização, a gente pegaria o maior valor positivo. Lembrando que aqui nessa linha do b sobre x, a gente só pode pegar os valores positivos. Independente de ser um problema de maximização ou de minimização, a gente vai sempre usar somente o valor negativo, a menor razão positiva. No próximo vídeo eu vou explicar como a gente faz a transição para o próximo tablô.